Oi, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula. Hoje nós iremos tratar sobre a biotecnologia, né? Biotecnologia que aí voltada para a diálise. Eu sou a professora Cassandra, seja muito bem-vindo. Aproveite essa aula. Dúvidas, entre em contato. No final dos slides tem e-mail, tem Instagram, tá bom? Sinta-se à vontade para seguir e compartilhar. Gente, a doença renal crônica, ela constitui atualmente importante problema de saúde pública, né? No Brasil, a prevalência de pacientes mantidos em programas assistenciais destinados ao controle da insuficiência renal crônica dobrou, segundo os estudos, nos últimos anos. E a doença, ela tem como principais complicações o aumento da ureia no sangue, que é a azotemia. E essa azotemia, ela vai desencadear uma série de sinais e sintomas desconhecidos, conhecidos, né, como a uremia ou a síndrome urêmica. E as causas principais podem ser pré-renal, que é em decorrência da isquemia renal, renal, que é consequente de doenças como as glomerulopatias, hipertensão arterial, diabetes, pós-renal, em virtude de obstrução do fluxo urinário, tá? A IRC, ela caracterizada, né, pela perda progressiva e reversível da função renal, ela condiciona o paciente a realizar terapia de substituição da função renal na forma de diálise peritoneal, hemodiálise, transplante. E por ela ser essa doença progressiva e silenciosa, o diagnóstico dela muitas vezes, né, nos casos, é feito já na fase terminal, que aí vai requerer de um tratamento substitutivo renal de forma imediata. E a doença em si e o tratamento vão desencadear uma sucessão de situação conflituosa, né? Que essas situações vão comprometer tanto os familiares, tanto o paciente, o cotidiano dele, vai impor adaptação, mudanças no estilo de vida. E na maioria das vezes, a pessoa na condição de portador crônico da doença, né, ou de outra patologia, necessita compartilhar esse enfrentamento com a família, né, e até com pessoas mais próximas que buscam aí o apoio e a ajuda, porque elas estão em situação de requerer readaptação individual e familiar, tá? Sabendo disso, é importante ressaltar que essas alterações na terapêutica, na questão socioeducativa, ela traz consigo necessidades de adaptação também das tecnologias. Então, na época, houve, na descoberta, que a gente vai ver mais na frente, houve carência das tecnologias nos serviços de diálise. E por isso que houveram significativamente outros estudos, né, com o passar do tempo, que isso veio melhorando com o que nós temos hoje. E, consequentemente, houveram a elevação da qualidade de vida pós inserção de biotecnologia no sistema. Quando a gente insere a biotecnologia, a partir desse ponto, nós vemos, né, e os estudos mostraram que houveram a elevação da qualidade de vida desses pacientes, ora, sem melhoria. Então, vamos para a evolução da biotecnologia em diálise. Onde foi que tudo começou? Eu não sei se você sabe, mas a hemodiálise, a diálise, outros procedimentos dialíticos não começaram dos dias atuais. Né? Faz muito tempo que nós temos essas terapias disponível aí para o tratamento da doença renal crônica. E eu vou mostrar para vocês, né, a partir de agora, a história. E eu quero mostrar que, por exemplo,
né, não tinha o termo diálise. Se hoje a gente tem esse termo diálise concorrente nos nossos familiares e amigos, né, e também às vezes em telejornais, vocês precisam saber que no final de 1960 era ainda um mistério bem guardado, o pessoal não sabia. De fato, não era todo mundo que falava, tá? Então, vocês estão observando essa imagem extremamente importante. Ela nos traz, nos remota uma dificuldade na época, né, de fazer um tratamento com relação à doença renal, que não tinha a tecnologia avançada. Então, foram exemplares como esse, que esse exemplar aí é o rim com tambor rotativo de Kolff, que trouxeram, né, ficou marcada essa modificação no processo dialítico atualmente. Então, ficou entre 1954 e 1962, esse tambor rotativo de Kolff, ele foi enviado para Boston, para 22 hospitais de Boston para todo o mundo. E o rim Kolff-Bridgman, ele tinha acabado de ser posto à prova com sucesso em condições extremas durante a Guerra da Coreia. E aqui a gente tem um marco de fato, tá? Então, eu quero que vocês entendam que a insuficiência renal já levou muita gente à morte, né? E na Roma Antiga, por exemplo, e até mais tarde na Idade Média, os tratamentos de uremia, eles incluíam o uso de banhos quentes, terapias de sudação, sangrias, clisteres. E esses procedimentos atuais, né, para insuficiência renal, inclui processo físico como osmose e difusão. Gente, biotecnologia pura. Que isso aí está amplamente generalizado e ajuda no transporte de água e substância dissolvida. Então, deixa eu passar aqui. As primeiras descrições científicas desse procedimento, eles vão remontar aí do século XIX e é da autoria de um químico escocês, que é o Thomas Graham, que ele ficou conhecido como o pai da diálise. Tá? E, inicialmente, a osmose e a diálise eles tornaram popular como métodos utilizados em laboratórios químicos, que eles permitiam a separação de substância dissolvida ou também a remoção de água de soluções através das membranas semipermeáveis, tá bom? E bastante avançado do tempo lá dele, Graham indicou no trabalho que os usos potenciais desse procedimento na medicina seria extremamente importante. E atualmente, pessoal, a hemodiálise ela descreve um procedimento extracorpóreo, né, ou seja, fora do corpo, para a filtragem das substâncias urêmicas do sangue dos doentes, né, que aí sofrem com a doença renal. E os primórdios da diálise, temos como primeira descrição histórica desse procedimento, lá em 1913, Abel, Houghton e Turner, eles fizeram a diálise, né, dialisaram animais anestesiados, fizeram a canalização desse sangue para fora do corpo através de tubos de membranas semipermeáveis, né, que eram fabricadas de colódio, que é um material à base de celulose, e foi possível afirmar com absoluta certeza se Abel e seus colegas eles pretendiam utilizar esse processo para tratar insuficiência renal desde o primeiro momento. Mas ainda restavam algumas dúvidas, né? E hoje não tem dúvida quanto a isso, né? Atualmente, o tratamento de diálise ela continua a utilizar elementos importantes da máquina de vividifusão de Abel, tá? E para que o sangue pudesse atravessar o dialisador, né, era necessário inibir, pelo menos temporariamente, a capacidade de coagular. E Abel, na época, e os colegas já utilizavam a substância conhecida como irudina,
né, que é mais uma questão de biotecnologia. E essa iridina ficou conhecida, né, como elemento anticoagulante da saliva de sanguessugas lá em 1880, tá? Mais na frente, um pouco, o médico alemão George Haas, da cidade de Janssen, perto ali de Frankfurt, na Alemanha, ele realizou alguns tratamentos de diálise em seres humanos, né? E assim, pensa-se hoje que Reis dialisou o primeiro doente com insuficiência renal na Universidade de Gießen, em 1924, né? E ele fez ali alguns eventos, algumas experiências, até que em 1928, Reis dialisou mais 6 pessoas, né? Que na época não sobreviveram nenhum, provavelmente aí devido à situação crítica dos doentes e à eficácia do tratamento de diálise. Na época, o dialisador de Reis também ele utilizou a membrana de colódio, que foi fabricada em diversos modelos e tamanhos. Tal como Abel Haas, ele usou iridina como anticoagulante nesses primeiros tratamentos de diálise, mas a substância ela provocava algumas complicações consideráveis, sabe, como reações alérgicas, porque essa substância não era purificada corretamente e ela era proveniente de uma espécie muito distante da espécie humana, né? E na 7ª experiência que Reis fez, ele usou heparina, que é um anticoagulante hoje universal, né, nos mamíferos. E essa substância causava significativamente menos complicações do que a iridina, mesmo quando ela estivesse ali purificada de uma forma suficiente. E ela poderia ser produzida em quantidades muito maiores, tá? Então, aí a gente já vê um outro processo de biotecnologia, a inclusão de novos fármacos, né, a descoberta por hora de fármaco, novos testes para a melhoria do sistema dialítico. Em seguida, a gente tem o sucesso com o tratamento dialítico pelo William Kolff, né, em 1945, lá nos Países Baixos, ele fez a descoberta que escapou a Reis, né? Ele usou um rim com tambor rotativo, que foi aquela foto que eu mostrei para vocês anteriormente, para efetuar um tratamento de diálise, com duração mais ou menos de uma semana no doente de 67 anos. Ele tinha sido internado no hospital com insuficiência renal aguda. Esse doente, ele recebeu posteriormente alta com função renal normalizada, acreditem. E os resultados obtidos por Kolff, ele demonstrou o conceito desenvolvido por Abel e Reis, né, que poderia ser posto sim em prática. E aí, desse modo, pessoal, a gente constitui a primeira grande inovação do tratamento de doentes com doença renal. E o sucesso dessa modalidade deu-se à melhoria de técnicas desses equipamentos utilizados no tratamento, né, como a gente viu. Então, vocês podem dizer que aqui sim foi o primeiro tratamento de diálise bem sucedido, tá certo? O Kolff, ele utilizava tubos membranosos fabricados com um novo material à base de celulose, que antes o material era utilizado como membrana de colódio, tá certo? E a partir de então foi mais uma biotecnologia avançada que utilizou materiais à base de celulose, conhecido como celofane, que era utilizado em embalagens de alimentos. E alguns tratamentos, os tubos com sangue eram presos a um tambor de madeira que ali rodava, através de uma solução eletrolítica conhecida como dialisante. Hoje a gente ainda conhece como dialisante. E à medida que esses tubos membranosos atravessavam o banho, as leis da física se encarregavam aí de fazer com que as toxinas passassem de um líquido para o outro de lavagem, tá? E em seguida, né, o rim com tambor rotativo
como vocês observam nessa primeira imagem, a gente vê que, como eu falei inicialmente, que ele estava sendo posto à prova, né, com sucesso em condições extremas. E, em seguida, nós temos aí a diálise e ultrafiltração, que é uma das mais importantes, né? A gente vê que foi uma das funções mais importantes do rim natural, além da filtração de toxinas urêmicas, certo? Que a ultrafiltração é a eliminação desse excesso, tá? Quando o rim falha, a função ela tem que ser executada por um rim artificial, que aí a gente conhece atualmente como dialisador. E esse procedimento, através do qual a água plasmática do doente é comprimida através da membrana desse dialisador, né, mediante uma pressão, é denominada ultrafiltração. E em 1947, Neil Wallace, que era um sueco, ele publicou um trabalho científico muito importante que descrevia que o dialisador modificado poderia executar a combinação necessária de diálise e ultrafiltração, e aí tornando-se uma forma mais eficaz do que o rim original de Kolff. As membranas de celofane eram utilizadas sim nesse dialisador e elas podiam identificar, né, o suporte necessário para a pressão mais elevada devido ao posicionamento entre duas grelhas metálicas de proteção. E essas membranas estavam todas colocadas, né, em um cilindro hermeticamente fechado, para que pudessem gerar níveis de pressão diferentes. Em seguida, nós vemos aqui o desenvolvimento de suplementos. Até provar que esses doentes poderiam ser tratados, né, provar que os doentes urêmicos poderiam ser tratados com sucesso utilizando o rim artificial, o Kolff, ele desencadeou essa ideia, nessa onda de atividade em todo mundo, certo? Porque todo mundo queria desenvolver dialisador melhor e mais eficaz. E o dialisador de placas paralelas, que é essa imagem, constituiu o desenvolvimento mais significativo no período, certo? E em vez de bombear, o sangue através dos tubos membranosos, esse dialisador direcionava o fluxo da solução de diálise e o sangue através de camadas alternadas de material membranoso. A evolução da tecnologia, pessoal, desses dialisadores era acompanhada pela evolução do princípio científico relativo ao transporte de substâncias através da membrana, tá? E esse trabalho permitiu que alguns cientistas desenvolvessem a descrição quantitativa do processo de diálise. E isso possibilitou que os dialisadores tivessem características claramente definidas. E daí, né, ficou bem definida a questão dos dialisadores. E agora a gente vai para o acesso vascular. Como eu falei, aqui a timeline, né, quando o químico Graham, no século XIX, ficou conhecido como o pai da diálise. Em 1913, nós tivemos a primeira descrição histórica de hemodiálise. Em 1945, o primeiro tratamento de diálise bem-sucedido. Em 1954, o rim com tambor rotativo de Kolff. 1947, o desenvolvimento, ampliação da tecnologia para diálise e ultrafiltração, provando aí o que Kolff tinha falado, né, o sueco Neil Wallace. E o acesso vascular, gente, que é fantástico, é mais uma tecnologia que vocês jamais iriam imaginar que tivesse, né? E como foi que foi desenvolvido. Então, apresento para vocês
o Beld e Scribner, que ele fez a descoberta desse domínio lá em 1960, né, nos Estados Unidos, e ele, com essa criação, lá na frente, teria o conhecimento como acesso vascular de Scribner. É muito massa esse acesso, que aí é o acesso que vai dar a oportunidade de diálise, certo? E esse método, na época, inovador, proporcionou uma forma relativamente simples de acender o sistema circulatório de um doente e poderia ser utilizado durante vários meses, o que significava que, pela primeira vez, os doentes com a doença renal poderiam ser tratados de fato com a diálise. E o acesso vascular ele estava colocado numa pequena placa, né? Que essa placa era fixada no corpo do doente, por exemplo, no braço, utilizando 2 cânulas em teflon, como vocês dão uma olhada aqui na imagem, 2 cânulas de teflon, que eram feitas através de cirurgia, né, numa veia e outra numa artéria, e fora do corpo as cânulas eram unidas num curto-circuito circulatório, daí a designação de acesso vascular, né, que durante a diálise o acesso vascular era aberto e ligado ao dialisador. Em 1962 foram introduzidos acessos vasculares melhorados, tá? Que, como a gente vem falando, cada um foi aprimorando a técnica que foi designada lá no início do século XIX. E aqui, com essa melhoria dos acessos vasculares, foram feitos integralmente de materiais flexíveis, tá certo? Mas a descoberta mais decisiva no domínio do acesso vascular, ela surgiu em 1966, né, com Michael Brescia e James Cimino, que esse trabalho deles mostraram ter a importância fundamental para a diálise no dia de hoje, inclusive. E esse procedimento cirúrgico iriam ligar uma artéria e uma veia no braço. A veia não era tão normalmente exposta e exposta a uma tensão arterial, né, elevada, e aí aumentou consideravelmente de volume. Aí vem as agulhas que poderiam ser colocadas com maior facilidade nessa veia. Olha que interessante. E aqui já se encontrava por debaixo da pele, antes era fora e agora por debaixo da pele, para que permitisse o acesso repetido. A técnica, inclusive, nos dias atuais, ela reduz a infecção e permitiu, desde a época do Scribner, que o tratamento de diálise ele fosse realizado durante vários anos, né? E a fístula arteriovenosa continua sendo o acesso mais seguro, preferencial para os doentes em diálise, e algumas fístulas arteriovenosas implantadas há mais de 30 anos ainda são utilizadas atualmente. Cá estamos, seguindo nosso roteiro, como biotecnologia, né, diferencial, nós temos o primeiro doente em hemodiálise. Essa evolução, gente, fantástica, permitiu que houvesse um tratamento a longo prazo de doentes com insuficiência renal crônica, como a gente viu. E em 1960, Scribner ele fez um implante desse acesso vascular em Clyde Shields, em Seattle, lá nos Estados Unidos, e ele foi considerado o primeiro doente em hemodiálise. O tratamento de diálise permitiu a ele viver durante mais 11 anos, certo? Até que ele falecesse de doença cardíaca. E esse sucesso proporcionou de uma forma gigantesca uma base fértil para o primeiro programa de hemodiálise no mundo. E foi estabelecido em Seattle nos anos seguintes. Exatamente isso. E, na altura, né, Scribner e a equipe dele abdicaram a pedir a proteção conferida pela patente de muitas das invenções deles, e para que garantisse a rápida distribuição das técnicas salvadoras de vida desses doentes em diálise. Ele abdicou do desenvolvimento, né, do pensamento crítico que ele teve para desenvolver uma tecnologia e, em seguida, patentear essa tecnologia, né, uma patente
física e intelectual. Então, ele abdicou disso para que desse a oportunidade de outros pacientes sobreviverem ao tratamento hemodialítico e terem uma vida mais branda, né, já que eles tinham risco iminente de morte. E o desenvolvimento desses métodos melhorados para acender os vasos sanguíneos significava que os doentes com doença renal crônica, eles poderiam, pela primeira vez, receber esse tratamento de forma eficaz, como eu disse. Em 1970, o tratamento de diálise, ele demorava cerca de 12 horas e era extremamente caro. Por quê? Porque tinha o preço dos materiais, né, e o próprio tratamento em si era caro. E aí, em consequência, nem todos os doentes renais eles tinham acesso a essa terapia que salvava a vida. Nos Estados Unidos, por exemplo, a distribuição de pequeno número de tratamentos disponíveis era decidida por comitês. Imagina, num processo de decisão de vida ou morte. E aqui, cá estamos, como a gente falou, é o primeiro tratamento, né, de fato, para garantir a vida desses pacientes, a hemodiálise, né, e hoje ainda é o tratamento preferencial para a insuficiência renal crônica e aguda a nível mundial. Em 1964, foram feitos os dialisadores com fibras ocas, né, e esse tratamento, ele traz na tecnologia de substituição de membranas lisas posteriormente. Acompanhando este movimento biotecnológico, nós temos o desenvolvimento de máquinas mais modernas, de terapias que ocasionem menor desconforto, maior nível de retirada de fluxo, melhoria da qualidade de vida do paciente. E o timeline da hemodiálise, né, nós temos aqui o primeiro rim artificial, que foi testado no cão há mais de 100 anos, seguida de 1945, quando a primeira paciente em insuficiência renal aguda sobrevive, tá, depois da diálise. Em 1960, quando o termo diálise, como eu já falei, era ainda um mistério, bem guardado, não era todo mundo que sabia. Falar em hemodiálise era um crime de saúde pública, porque não se entendia, era balela. 1965, né, os pacientes que eram indicados na Europa foram identificados lá como casos de doença renal crônica, cerca de 150 indivíduos, e a gente vem para a diálise nos tempos atuais, onde basicamente mais de 2 milhões de pacientes em todo o mundo encontram-se em processo de hemodiálise. E cada dia mais, os estudos são mais específicos, são desenvolvidos dia após dia para a melhoria e otimização dos serviços dialíticos. E cá estamos na biotecnologia avançada, né, a biotecnologia avançada de suporte tecnológico avançado em diálise. Nós temos a diálise peritoneal, que ela veio facilitar, né, a vida do paciente. O paciente ele traz consigo a melhoria de vida por uso, né, desse benefício. Em seguida, nós temos a hemodiálise, que também traz uma qualidade de vida para o paciente. Tem paciente que chega a fazer mais de 30 anos de hemodiálise, com o mesmo acesso vascular, ou com pouca troca de acesso vascular, né? E a gente tem a hemodiafiltração, gente. A hemodiafiltração, ela é extremamente high technology, e eu vou mostrar para vocês o porquê. A hemodiafiltração, ela traz o maior avanço da biotecnologia para os doentes renais, certo? Para o tratamento hemodialítico. Por quê?
porque ela trabalha, como a gente vai ver agora, com a tecnologia cardioprotetora, com diminuição de fatores inflamatórios, com a redução da mortalidade por doença cardiovascular, a melhoria da qualidade nutricional, certo? Ela possui menor risco de mortalidade com terapia convectiva. De acordo com muitos estudos, métodos convectivos de diálise eles são associados a melhores desfechos clínicos e benefícios de sobrevida em comparação à técnica difusiva, que é da hemodiálise, tá? Então, essa técnica busca na vida real, né, medir o impacto, em comparado à hemodiálise, o impacto de vida, né, desse paciente, de sobrevida, sobre a mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular, desfechos bioquímicos, tá certo? Então, menor risco de mortalidade com terapias convectivas. Seguindo da redução significativa da mortalidade por todas as causas com high volume HDF, a gente chama high volume hemodiafiltração, tá? Então, nós temos a redução, né, com relação à idade, peso, comorbidades, né, desses pacientes e as sequelas cardiovasculares já causadas pela instabilidade hemodinâmica intradialítica, e tem as toxinas urêmicas, que têm esse acúmulo e elas podem desempenhar um papel nesse sentido. Então, quando a gente trabalha uma base, né, entre hemodiálise e hemodiafiltração, a hemodiafiltração ela traz mais tecnologia, melhoria na qualidade de vida, melhoria em todos esses itens que eu tô citando para vocês, tá? Como eu falei, maior sobrevida ao longo prazo com a high volume. Evidências disponíveis sugerem uma redução no risco de mortalidade em pacientes tratados com hemodiafiltração online de alta eficiência, que é a nossa hemodiafiltração high-tech. E tem alguns estudos que mostram, gente, que a hemodiafiltração online, ela traz uma sobrevida a longo prazo, né, tendo em vista aí o desempenho de alguns pacientes que foram estudados com essa terapia. E o volume alto, para quem não sabe, na hemodiálise um paciente não costuma tirar altos volumes, tá? Não costuma retirar volumes, né, volumes ruins para ele. Mas a hemodifiltração, ela traz essa capacidade de remoção acima de 22 litros por sessão, ou seja, um alto volume convectivo. E isso é factível para a maioria dos pacientes em diálise. Tá? Como eu falei, a maioria dos pacientes em diálise, em hemodiálise, não consegue tirar sequer 5 litros. E aqui, na High Volume HDF, você consegue retirar mais de 22 litros. Vocês imaginam que tecnologia fantástica essa? E evidências, elas mostram, né, de forma sugestiva para a redução no risco de mortalidade em pacientes tratados com a HDF, pós-diluição de alto volume, em comparação a pacientes tratados com hemodiálise, como eu falei. A high volume, ela também reduz o risco de mortalidade em pacientes renais, como os estudos recentemente mostraram, que a mortalidade é menor na hemodiafiltração de alto volume em comparação à hemodiálise, tá certo? E isso aí vai incluir todos os pacientes renais em estágio final que receberam a terapia renal substitutiva por um longo período na França. Isso foi um estudo fantástico que fizeram, né, seja por terapia extracorpórea ou transplante renal, tá bom? E os grupos que foram estudados foram os pacientes não tratados com hemodiafiltração, pacientes tratados ao menos uma vez com hemodiafiltração e pacientes tratados exclusivamente com hemodiafiltração. E eles comprovaram nos estudos que era possível reduzir a mortalidade em pacientes renais. Além do mais, tudo que eu falei, né, traz sobrevida para o paciente quando o volume convectivo ele é adequado ao tamanho corporal. A máquina de hemodiafiltração, ela faz toda essa leitura. Ela tem vários sensores que permitem o ajuste automático, que ela faça esse ajuste periodicamente com o paciente em máquina, tá certo?
Altos volumes convectivos também estão associados à melhoria do perfil metabólico em pacientes que fazem hemodiafiltração, tá certo? Quando o paciente faz uma hemodiafiltração 3 vezes por semana, né, no método pós-diluição, foi observado, né, que os parâmetros reduzidos, né, o parâmetro inflamatório, nutricional, metabólico, redução da hemoglobina glicada, redução dos triglicerídeos, colesterol total, LDL, HDL, albumina, pré-albumina, proteína C reativa, e também medidas antropométricas e composição corporal por bioimpedância também foram registradas nos estudos que mostraram que esse procedimento, ele traz a melhoria do perfil metabólico, ou seja, coisas que a gente não vê também. Quando a gente vai para fazer exames laboratoriais, a gente compara a diferença da hemodiálise com a hemodiafiltração e nós vemos que tem sim uma alta performance, certo? E, pessoal, além disso, a hemodiafiltração, ela reduz drasticamente a inflamação, estresse oxidativo e disfunção endotelial em pacientes que utilizam essa terapia, tá certo? E, gente, a sobrevida no estágio renal tem aumentado ao longo dos anos, certo? Ainda assim, com os índices de mortalidade que seguem aí significativamente mais alto, mas com a terapia é mostrado que há essa redução desse estresse oxidativo, redução da beta-2 microglobulina e também, como a gente falou, a melhoria na qualidade nutricional. Em comparação com a hemodiálise convencional, tá? Com a máquina de hemodiálise convencional, a hemodiafiltração, ela atinge a remoção mais eficiente das toxinas urêmicas e reduz a inflamação sistêmica, o que pode impactar positivamente o estado nutricional do paciente. E aqui está, que eu quero mostrar para vocês, essa fantástica obra de arte, que é a hemodiafiltração. A hemodiálise trabalha apenas por difusão, tá? Que é nessa parte aqui direita. A hemodiálise trabalha apenas com a hemodifusão. Então, vai do meio mais concentrado, do menos concentrado para o mais concentrado. É HD low flux, ou seja, hemodiálise de baixo fluxo. Tem as moléculas, né, o tamanho das moléculas, o peso molecular. A ureia, ela tem um peso de 60. E aqui a gente vê que a ureia e outros elementos moleculares danosos para o paciente, na hemodiafiltração, são retirados, tá? E fica só o que é bom, tá? Porque a hemodiafiltração trabalha com difusão e convecção, tá certo? Eu recebo, eu retiro, mas eu também devolvo. Eu devolvo o que é bom. E a hemodiálise arrasta a ureia. Mas o que é pró-inflamatório para o paciente renal fica. Então, a hemodiafiltração, ela faz uma substituição. Ela trabalha com a substituição desses eventos, tá? E o ponto central da hemodiálise cardioprotetora é a hemodiafiltração, e atingir esses volumes elevados de substituição é possível obter uma eliminação mais eficaz de moléculas médias, certo? Como eu falei, porque tem um perfil de eliminação mais próximo ao rim normal, tá? Com os inúmeros efeitos positivos sobre esse fator cardiovascular, a high volume HDF é atualmente considerada a terapia de substituição renal mais eficiente. Pura biotecnologia. Como aqui vocês veem, a biotecnologia dessa máquina trabalha com a pós-diluição e pré-diluição, tá? A pós-diluição é utilizada quando se tem o devolver do paciente, né, na linha venosa, né, colocado a bomba de diluição, bomba de substituição, e aí é devolvido para o paciente sai como se não tivesse feito a terapia.
pré-diluição, ela é colocada para dialisar junto com o primeiro sangue do paciente, o sangue que está saindo, tá? Para quem não sabe, o sangue que está saindo e o sangue que está entrando, a gente utiliza pós-diluição. E isso, gente, eu não tenho nem o que falar, pessoa suspeita em falar, eu amo essa terapia, eu acho que todo paciente renal deveria iniciar por essa terapia, por tudo que eu já falei para vocês, melhor terapia considerada, né, porque ela, além de tudo que eu falei, ela também analisa continuadamente as condições diretamente da fibra, né, e aqui traz uma adaptação permanente da taxa de substituição para a condição atual do tratamento. Ela tem esse adapt flow, ela vai fazendo conforme a necessidade de interação do usuário, segurança que gera confiança, maximização dos recursos e insumos para cuidar da clínica, do paciente. Ela trabalha com a produção online do líquido de substituição, ou seja, é um líquido estéril, né? Sistema de filtração de duplo estágio, que é uma solução de diálise ultra pura, que é quando a gente traz o líquido de substituição estéril não pirogênico. Na hemodiálise, a gente tem a osmose reversa e o concentrado pronto para uso, tá? E aqui a gente já tem a osmose, concentrado pronto para uso e, além do mais, a solução de diálise ultra pura, que é um toque a mais de proteção para o paciente, tá certo? E aqui está o procedimento, basicamente é esse, que da hemodiafiltração, que temos a solução salina, a solução básica, que ligada a um dialisador, e o paciente conectado a uma bomba de sangue, através do seu acesso vascular, e todo esse dialisador vai trabalhar dentro de uma pressão venosa, né, que tem também um detector de ar, e após isso, após todo esse procedimento, com essa pressão, é feita o devolvimento do sangue para esse paciente, o sangue limpo, né, clear blood, sangue limpo. Então é muito maravilhoso esse procedimento. Eu espero sinceramente que eu veja esse processo sendo utilizado nos pacientes de forma ampla. Como vimos, o avanço da tecnologia é gigante. O avanço da tecnologia trouxe para os pacientes a elevação da expectativa de vida e, a cada dia mais, há desenvolvimento de novas pesquisas e implementação de mais tecnologia, né? Quanto mais se estuda, mais tem implementação de tecnologia, e isso é bom, isso é extremamente bom para a sobrevida do paciente, para a redução de custos, tá bom? E com relação à nossa biotecnologia, vocês observaram que nós tivemos esse grande fator, né, para ser o que é hemodiálise, ser o que a diálise peritoneal é hoje, transplante. Então, tudo isso é graças ao procedimento biotecnológico. E eu espero que vocês tenham entendido. Fico à disposição. Meu muitíssimo obrigada.